Senador José Medeiros, que ora preside os trabalhos, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, quero aqui parabenizar a senadora Vanessa Graziotin por mais um belo pronunciamento que faz. Daqui a pouco, conforme ela já mencionou, nós vamos ter mais uma reunião da comissão especial aqui do impeachment. Hoje vamos, dando continuidade às oitivas, vamos ouvir hoje figuras muito importantes que deram uma grande contribuição ao país, como o ex-ministro Nelson Barbosa, o ex-ministro Henrique Eduardo Paim, entre outros, que aqui vem, né, com muita tranquilidade, dar aqui o seu relato em função dos cargos, inclusive, que eles ocuparam na linha, né, de defesa da presidenta Dilma. São testemunhas que foram convidadas pela defesa, então daqui a pouco, às 10 horas, começa a reunião. Mas, enquanto isso, senhor presidente, eu ocupo a tribuna nessa manhã de hoje para fazer aqui um breve balanço desses 30 dias do governo biônico e golpista do senhor Michel Temer. Começo dizendo que nada a comemorar e também nenhuma surpresa, a não ser a constatação de que está pior do que a encomenda. A forma como o golpe foi articulado, as forças políticas envolvidas e os compromissos assumidos já sinalizavam o que seriam os rumos do governo. A população, é claro, foi manipulada para acreditar no suposto combate à corrupção e, principalmente, na superação da crise. Em pouco tempo, a máscara caiu, começando pela montagem do governo, passando pela divulgação de gravações telefônicas, que escancarou para o país os reais objetivos do golpe. Quais são? Afastar a presidenta Dilma para tentar interromper a Operação Lava Jato e implementar uma agenda que significa a maior retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, através de várias iniciativas que, inclusive, já estão sendo tomadas. Por exemplo, iniciativas, né, que têm por objetivo, repito, destruir direitos históricos conquistados pelo povo brasileiro com muita luta, desde a era Vargas, a Constituição de 46, a Constituinte de 88 e na era dos governos do PT com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. Mesmo interino e sem respaldo popular, Temer se apressa em sua operação desmonte. Pela sanha com que age nesse breve período, o povo tem razão em temer por retrocessos maiores do que os tempos da ditadura militar, se o biônico Michel Temer vier a se transformar em presidente efetivo da nossa República. Eu vou repetir. Pela pressa, pela sanha com que age nesse período o governo biônico do senhor Michel Temer, o povo tem toda a razão em temer por retrocessos maiores do que os tempos da ditadura militar. Daí, cada vez mais, o desafio que se coloca, que é de derrotarmos o impeachment e trazer a democracia de volta e resgatar o mandato da presidenta Dilma. Um governo claramente ilegítimo, não reconhecido pelos brasileiros e com enorme rejeição internacional, age com a rapidez dos salteadores. Mesmo sabendo que ocupa um lugar que não é seu, movimenta-se com desenvoltura para provocar em tempo recorde o maior estrago possível na execução de uma agenda claramente conservadora. O sentido de responsabilidade e o senso de realidade recomendariam prudência,
a um governo provisório. Mas é querer demais desse consórcio golpista que assaltou o poder no Brasil. Sabem que o governo é interino, mas querem intensificar as ações porque as chances de derrota dessa trama usurpadora são cada vez maiores. Objetivam interditar a possibilidade da presidenta Dilma rever os estragos que o governo biônico está empreendendo no Brasil nesse exato momento. Senhores e senhoras senadoras, não nos enganemos. O governo biônico assumiu para fazer o que está fazendo. A questão do combate à corrupção e o enfrentamento da crise era pura desculpa, era pura enganação. Este governo tem pressa em desconstituir políticas sociais de distribuição de renda e de inclusão social. Tem pressa para impor retrocessos na saúde, na educação, nos direitos dos trabalhadores, nas políticas afirmativas e na agricultura familiar. Tem pressa para mudar nossa política externa e as iniciativas de participação popular. Enfim, o governo biônico tem pressa para jogar o ônus da crise nas costas do povo trabalhador. Desconstruir é a palavra de ordem deste governo. Um governo de vida curta, tomado por escândalos, sem legitimidade, comandado por um presidente sem voto e também denunciado por corrupção. Estão aí as revelações do senhor Sérgio Machado. Portanto, um governo sem voto, que age com arrogância de quem, inclusive, não precisa do povo para governar. Tem ousadia de apresentar mudanças tão drásticas como as previstas na PEC da austeridade suicida. PEC essa, meu Deus, que engessa a nossa economia por 20 anos e compromete o futuro do país. Fala aqui da proposta de emenda à Constituição de estabelecer o teto nos gastos sociais, que quer conter os gastos nas áreas sociais, condicionado ao patamar da inflação do ano anterior. Eu tenho chamado muito a atenção aqui do impacto demolidor que uma medida como essa terá para o presente e o futuro do nosso país, começando por um ataque brutal a direitos fundamentais como o direito à educação e o direito à saúde. O Plano Nacional de Educação não fica de pé com uma proposta como essa de limitar, repito, os gastos sociais ao patamar da inflação do ano anterior, porque trocando em miúdos, o que é que significa isso? Reduzir drasticamente os recursos para a educação e para a saúde. Portanto, senhora presidente, isso é uma medida de tamanha complexidade, jamais poderia ser implementada por um governo biônico e sem uma ampla discussão com a sociedade. O assodamento às denúncias de corrupção, os escândalos, o ataque aos direitos do povo e os retrocessos têm sido as marcas desse período que, infelizmente, o Brasil está passando. Um retrato do atraso. O primeiro grande choque que o governo biônico do senhor Michel Temer provocou foi o anúncio da composição do seu ministério. Uma das piores composições ministeriais já vistas na história do Brasil. Um elenco conservador, sem densidade, sem negros, sem mulher. Em geral, representam, portanto, o que há de mais conservador na política brasileira. A fotografia do ministério do governo biônico. Uma fotografia, inclusive, de homens sem votos. O Ministério também recheado de nomes envolvidos na Operação Lava Jato, incluindo o próprio presidente interino, volto a dizer, citado já em várias delações, portanto, sendo denunciado por investigação de corrupção. Então, o Ministério recheado de nomes envolvidos na Operação Lava Jato, incluindo o próprio presidente interino, e multado para pagar a conta alta do impeachment. Daí a exploração do porquê nesse grupo, sem competência técnica, ninguém, inclusive, se entender. Já caíram vários ministros em 30 dias, né, e muitos ainda virão. Tem outros ministros na fila, né, na corda bamba. Ontem mesmo caiu mais um ministro citado nas delações. O Brasil em si assiste estarrecido, incrédulo, a um espetáculo deprimente jamais visto em qualquer outro governo da nossa República.
Um ministério que tem à frente pessoas desqualificadas, montadas sob medida para interromper ações de políticas públicas que vinham fazendo o país avançar e superar problemas sociais seculares. Só para citar com mais especificidade 2 áreas, quero falar aqui, por exemplo, da infeliz escolha da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Cargo confiado a uma pessoa de perfil histórico conservador, sem qualquer ligação com o movimento feminista e identificada com posições que se chocam com as ações afirmativas que vinham sendo desenvolvidas nos últimos 13 anos. Nada contra a pessoa da ex-deputada Fátima Pelais, do ponto de vista pessoal, inclusive convivi com ela enquanto deputada a respeito, mas, de fato, ela não reúne o perfil adequado para estar à frente da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Outra área é a minha área, é a área, né, que milito, que é a área da educação, duramente atacada pelo governo biônico, começando pela indicação do ministro. A decisão, senhora presidente, de reduzir ministérios em seu primeiro dia de trabalho, deu a exata medida desse governo provisório. Ao rebaixar ou extinguir importantes pastas como o das mulheres, igualdade racial e dos direitos humanos, o do desenvolvimento agrário, da ciência e tecnologia, a Controladoria Geral da República e o da Cultura, já indicava as opções do governo conservador. O recuo, inclusive em relação à área cultural, só aconteceu depois de uma vigorosa mobilização de artistas intelectuais em todo o país, o que se configurou como um dos movimentos mais belos da nossa história recente. Mas os artistas continuam mobilizados, até porque eles não lutam só pela recriação do MINC, eles, com toda a sabedoria, querem a democracia de volta. Mas os desacertos do governo biônico Temer não param por aí. Ainda na primeira quinzena de governo, ficou explícito para quem ainda tinha dúvidas o caráter golpista deste governo interino, ao serem divulgados áudios de conversas de 2 ministros com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Na principal delas, o senador Romero Jucá, braço direito desse governo, teve de deixar o cargo de ministro do Planejamento, após ser tornada pública a gravação em que ele propõe um pacto para derrubar a presidenta Dilma e estancar a Lava Jato. Ou seja, no jargão popular, a casa caiu e o golpe ficou explícito. É essa a tradução, né, da divulgação dos áudios da conversa entre o senador Romero Jucá e o senhor Sérgio Machado. Um escárnio aquilo ali. O senador Romero Jucá diz sem cerimônia, diz claramente, olha, é preciso estancar essa sangria, tem que parar essa Lava Jato, antes que essas investigações cheguem até nós. E só tem um jeito, é tirar essa mulher do poder, afastá-la do poder. Daí a farsa que o Brasil está assistindo, na ausência de argumentos para afastar uma presidenta da República legitimamente eleita, lançaram mão de artifícios que não se sustenta do ponto de vista jurídico, como pedalada fiscal e edição de decretos suplementares. É um escárnio, é um escândalo isso. Querem rasgar a Constituição, violar a democracia, movido pela sanha, pela ânsia do poder pelo poder. De repente não consegue ganhar pelo voto e partem para um ataque brutal desse à ordem democrática no nosso país. Porque quando eu digo que a casa caiu e o golpe ficou explícito, é porque saiu da boca dos próprios golpistas. Quem revelou isso ao Brasil foi nada mais, nada menos do que o senador Romero Jucá, braço direito do governo Michel Temer, alçado à condição de ministro do Planejamento, que não durou 48 horas. Não, o Brasil está reagindo e vai reagir a isso. Portanto, senhora presidente, como professora, quero aqui também o quanto me preocupa as ações do governo na área da educação. Primeiro, começa aqui fazendo um alerta. O ministro da Educação vem de um partido, o DEM,
que questiona na Justiça programas fundamentais para a inclusão social, como o Enem, o ProUni e a política de cotas. É lamentável isso, né? Porque se dependesse do DEM, o partido que hoje está à frente do Ministério da Educação, não existiria Enem, não existiria ProUni, não existiria a política de cotas. E com isso, nós teríamos simplesmente matado, ceifado, a possibilidade de milhares de jovens por esse país afora realizar o sonho de chegar à universidade, de chegar exatamente à escola técnica. É bom lembrar, quando o presidente Lula assumiu, em 2003, a universidade pública oferecia cerca de 3 milhões de matrículas. Passados 12 anos dos governos Lula e Dilma, chegamos já à marca de mais de 7 milhões e meio de matrículas oferecidas pelas instituições de ensino superior no nosso país. Isso graças a programas como o Reúne, que expandiu a oferta de vagas via universidade pública, mas graças a programas como o ProUni, como a política de cotas e etc. Pois bem, se dependesse do DEM, essas políticas de inclusão social, consideradas referências no mundo inteiro, como é o ProUni, não existiria. Se dependesse deles, os negros não estariam entrando na universidade como estão entrando a partir do governo do presidente Lula, o filho do pequeno agricultor, o filho da empregada doméstica, ou seja, os filhos do povo passaram a ter também o direito de entrar na universidade, de ser doutor. Nós começamos a mudar aquela fotografia injusta que era até então a universidade ser basicamente um espaço privilegiado e restrito dos filhos da Casa Grande. Os filhos da senzala começaram a chegar também na universidade e mostrar exatamente o seu valor. Eu coloco isso aqui para reflexão do Brasil, porque, infelizmente, o partido que hoje está à frente do Ministério da Educação foi contra políticas exatamente como essa. Por isso, senhor presidente, que eu quero aqui colocar também para reflexão que vários cargos do MEC estão sendo ocupados por profissionais oriundos e defensores da educação privada, pessoas ligadas aos governos do PSDB, reeditando, portanto, uma aliança de triste memória para os profissionais da área, já que os dois partidos foram responsáveis pelos piores momentos da educação brasileira. Quando o PSDB e o DEM estiveram à frente da educação, os recursos eram ínfimos. Quem não se lembra, meu Deus, governo Fernando Henrique, o maior sucateamento da universidade pública desse país. As universidades eram meses, mais de um ano, sem dinheiro sequer para pagar a conta de energia, as matrículas diminuindo, campos fechando. É bom aqui destacar, por exemplo, no último ano do governo FHC foram destinados apenas 24 milhões de orçamento para a área, um quarto da destinação de 2015 com a presidenta Dilma, que foi de 96 bilhões. É bom destacar ainda que, com o apoio do governo biônico, está sendo analisado pelo Congresso Nacional, PEC de autoria do agora ministro das Relações Exteriores e projeto de lei do próprio ministro da Educação, quando era deputado, que retiram recursos do Fundo Social e dos royalties do pré-sal já garantidos para a área da educação. Com a redução desses recursos e mais a decisão de se limitar os gastos públicos com base na inflação do ano anterior, ficará totalmente inviabilizada a execução das metas do Plano Nacional de Educação. Isso é um crime. Analistas já disseram que a educação será a área mais atingida com essa regra, pois interromperá um processo de crescimento sustentável dos investimentos nos últimos anos, especialmente na gestão da presidenta Dilma. Para se ter uma ideia, segundo dados da Folha de São Paulo de 2008 para cá, por exemplo, as despesas definidas na legislação como manutenção e desenvolvimento do ensino aumentaram 117% acima da inflação e no ano passado superaram em 28% o mínimo hoje obrigatório pela Constituição, equivalente a 18% de receitas dos impostos. Tenho destacado
aqui neste plenário, estudo feito pelo ex-diretor do IPEA, João Sixu, que indica o seguinte: se essa redução tivesse sido feita entre os anos de 2006 e 2015, teriam sido retirados da educação 321 bilhões de reais. O governo também pretende fazer a desvinculação orçamentária dos gastos com as áreas sociais, apesar de a educação ter ficado de fora. Na proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso, o ministro já anunciou que pretende desvincular também os gastos com a educação. É importante aqui colocar que a PEC que trata dos gastos, de limitar, de conter os gastos nas áreas sociais, já está aqui no Congresso. Já é fato, já é realidade, pela qual nós temos que lutar duramente para rejeitá-la. E a PEC, tal como está aqui, ela afeta brutalmente a educação, na medida em que vai reduzir exatamente os gastos nessas áreas. Então, para concluir, senhora presidente, eu quero aqui dizer que é um momento, portanto, né, de muita apreensão, e o pequeno resumo que fiz aqui hoje são apenas para alertar a sociedade brasileira das iniciativas que esse governo vem adotando, na medida em que essas iniciativas, sem dúvida nenhuma, representam um ataque brutal do ponto de vista da democracia e do ponto de vista das conquistas e direitos sociais do povo brasileiro. Concluo dizendo que esse governo biônico, golpista, não passará. A resistência popular contra o golpe é crescente e derrotará nas urnas e no Senado Federal o retrocesso que tentam impor ao país. Quero, portanto, afirmar com toda a convicção: fora Temer, não ao golpe, em defesa da democracia e nenhum direito a menos. Muito obrigada.